Saudações, pessoal, como é que vai? Tranquilidade? Nesse vídeo eu queria falar um pouco como a gente pode importar dados de um arquivo .txt e plotar esses dados, fazer um gráfico com esses dados. É muito legal fazer isso, muito importante, pois muitas vezes a gente quer fazer um gráfico com muitos pontos gerado por um sensor ou algum outro dispositivo. E esses pontos, se a gente fosse escrever manualmente, seria muito trabalhoso. Então, importar de um TXT é uma ferramenta, é uma técnica muito legal de Python, que a gente pode fazer em todas as linguagens praticamente, né? Em especial com Python, a gente vai ver como é que a gente pode fazer agora. Então, eu estou aqui com um script que você pode baixar no site que está aqui na descrição do vídeo. E você acessaria aqui esse site, chegaria aqui ó, importando e plotando dados, e só vou clicar aqui em fazer um download, né? Ou você pode simplesmente copiar isso tudo aqui, copiar e colar no seu Spider, no Jupyter, deve funcionar. De qualquer modo, qual é a ideia desse script, né? Eu tenho aqui basicamente duas seções. Uma de plotar os dados, que é igualzinha a do nosso vídeo anterior aí, sobre como plotar pontos em Python e tal. E essa primeira parte aqui, que é a parte da gente importar o arquivo TXT, os dados do arquivo TXT, né? E como é que a gente faz isso? A gente vai escrever aqui o nome de uma tabela que vai ser criada com os dados do TXT, né? Pode ser tabela, pode escrever qualquer nome aqui, fica à vontade. E aí vem essa primeira parte, que é a seguinte. Aqui a gente vai digitar o nome do arquivo TXT ou CSV ou arquivo desses formatos assim próximos, né? E é muito importante que esse script aqui, esse documento .py, esteja na mesma pasta do arquivo TXT. Por exemplo, eu criei aqui, ó, uma pasta chamada tutorial 2, em que já tem aqui esse script em .py e ao mesmo tempo já tem o arquivo TXT aqui que a gente vai importar, tá vendo? E aí se a gente abrir aqui, a gente vai ver o documento, aqui tem um cabeçalho, né, o que seria o header do documento. Aqui já começam os dados, né? Os dados aqui, muitos dados, gente. Imagina escrever isso tudo aqui na mão, é inviável demais. Tem que importar o TXT. E aí, como é que a gente trabalha, né? Uma coisa importante de se perceber é como é que os dados eles estão separados, né? Aqui a gente pode identificar que os dados estão separados por ponto e vírgula. Então a gente vem aqui, ó, escreve CEP igual a ponto e vírgula. Se fosse separados por tabulação, por exemplo, a gente escrevia barra T, ou se for separado por vírgula, só vírgula mesmo. Mas no nosso caso é ponto vírgula. O header, que é o cabeçalho, né? A gente vai escrever aqui qual é a linha do cabeçalho. No caso, a nossa linha do cabeçalho é a primeira linha que a gente indica como linha 0, né? Então, dessa forma, ele não vai importar essa linha aqui quando a gente criar a variável tabela, né? Essa matriz aqui que seria a nossa tabela. Então ele vai ignorar essa linha até para não confundir, pois nessa primeira linha tem letras e daqui em diante é só números. Então ele criaria uma variável tabela que englobaria números e também letras. Aí isso muitas vezes não é desejado. Muitas vezes se deseja apenas os números. Então, se a linha do cabeçalho for a primeira de todas, ela seria 0. Se a gente tivesse uma outra linha assim, por exemplo, aí o cabeçalho seria um header igual a 1, porque essa seria a linha 2, que é indicada pelo número 1. Né? A linha 1 é indicada pelo número 0 e a linha 2 é indicada pelo número 1. Então, a gente coloca essa informação aqui no header, tá vendo? Header igual a 0 está indicando, tá vendo a linha 1, que é indicada pelo número 0? Ela é só um cabeçalho, não precisa importar. Basicamente é isso que o header igual a 0 está dizendo.
E se não tiver esse header aqui, se tiver só os dados, maravilha. Aí você até escreve aqui, ó, none, indicando que não tem cabeçalho, tá vendo? E aí executa os comandos tranquilamente. Beleza? Mas vamos voltar aqui com o cabeçalho, que às vezes é interessante para você não se perder também em quais seriam esses dados, né? Aqui a gente tem tempo e corrente elétrica. E as unidades também, né? Beleza. Então, estando esse txt na mesma pasta do arquivo .py que a gente está trabalhando, como é que a gente faria agora para ver esses dados, né? Beleza. Vamos ver agora então o que aconteceria, né? Se a gente rodasse só esse comando aqui para ver o que aconteceria com a tabela, se vai importar direitinho e tudo mais, né? Para rodar só essas linhas, a gente clica no botão direito e vem aqui, ó, rode apenas essas linhas aí. Aí, rodou, a gente vem aqui na Variable Explorer, tá vendo? E vê o que aconteceu com a tabela. Aí eu estou importando 00, não importou o header, tá vendo? Olha só o que aconteceria se a gente botasse um header igual a none. Repare que aqui foi criado uma tabela de float 64, é o tipo de variável de número, boa de trabalhar para fazer gráficos e tudo mais. Agora, se a gente dizer que não tem header, ele vai pegar o cabeçalho como se fossem dados. Olha só o que vai acontecer. Vamos fazer isso aqui, esses comandos aqui. Olha só, ficou um array de objetos, não é mais float. Aí fica um pouco mais delicado para a gente plotar se a gente quisesse, né? Mas a gente vai ter aqui, pode apertar até o resize aqui, né? Para ele configurar. A gente vai ter aí uma tabela com o cabeçalho certinho. Para plotar os dados, recomendo muito que coloque o header para excluir o cabeçalho, para não ter confusões. Isso aqui pode gerar alguns probleminhas. Mas de qualquer modo, vamos então botar o header aqui igual a 0 e ver quais seriam as próximas linhas, né? Ok. As próximas linhas seriam a gente definindo as variáveis x e y que a gente vai plotar nos eixos x e no eixo y, né? Do nosso gráfico. Por exemplo, eu quero plotar aqui da tabela essa coluna inteira no eixo x e essa coluna inteira no eixo y. Como é que eu faria isso, né? Essa primeira coluna, ela é indicada pelo número 0, a coluna número 0. Então, a gente vai chegar aqui, ó, e dizer que o x, os nossos dados do eixo x vão ser os dados da tabela. Esses dois pontos indicam que a gente quer pegar a coluna inteira, não é só alguns elementos da coluna, é toda a coluna. E o 0 indica qual coluna a gente quer pegar. É a coluna 0, é a coluna 2, é a coluna 3. A gente quer a coluna 0. Então, ele vai pegar como o eixo x esses dados daqui. E da mesma forma, o eixo y a gente vai fazer a mesma coisa, só que vai dizer que é a coluna 1. Esses dois pontos, mais uma vez, indicam que vai pegar todos os dados da coluna. E dessa forma, a gente pode pegar o x e y, definidos dessa forma, e plotar aqui, seguindo os mesmos comandos do nosso vídeo anterior, sobre como plotar dados. Vamos testar então, para ver se a gente vai conseguir plotar esse seno.txt. Vamos dar um play aqui, vai. Olha só. Bacana demais, né, gente? Poxa, sensacional. E você vê, tem tantos pontos que parece até que é uma linha contínua, né? E esse é o grande poder de você poder importar, da técnica de importar dados de um arquivo TXT, né? Então, acho que é isso. Se ficou alguma dúvida, alguma questão, sinta-se sempre à vontade de deixar nos comentários as dúvidas e a gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.